Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Ibovespa apresentando aqui uma alta de 1,65%, acima já dos 81 mil pontos, deixando aqui em termos de fechamento a região dos 80 mil pontos para trás, e agora esse patamar já sendo um patamar de avaliação em termos de suporte. Abaixo disso, o próximo suporte para o índice Bovespa, numa possível correção, 59.395 pontos, o topo que foi rompido, que foi basicamente anulado aqui pelo Ibovespa nesse último movimento de subida. Para gerar qualquer sinalização negativa aqui, teria que, a partir do próximo pregão, perder a mínima do pregão de hoje, 79.827, ou seja, voltar para baixo dos 80 mil pontos, mas por enquanto não há nenhuma sinalização nesse sentido para o índice Bovespa. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber aí gratuitamente as notificações de novos vídeos, seja de aprendizado ou mesmo as videoanálises. Futuros, mini índice, gráfico 60 minutos, manutenção da tendência de alta, tinha gerado uma sinalização negativa no último pregão, conseguiu voltar para cima daquele patamar que tinha comentado e gerou uma movimentação bem forte para cima, com pouca correção, gerando aqui a continuidade da sua tendência de alta, um movimento mais esticado para cima no G60, projetando mais o próximo pregão, abrindo aqui em alta e gerando alguma sinalização para baixo no G60, seria uma das alternativas de se avaliar justamente operação de day trade na ponta vendedora, na expectativa de pegar uma parte de um movimento de correção desse forte movimento aqui de subida. A outra alternativa para ponta seria na ponta compradora, seria buscar após alguma correção, alguma sinalização de alta, para atuar um pouco mais na ponta compradora aí de day trade no mini índice. No dólar, no mini dólar, cheguei a fazer uma recomendação hoje de compra. O dólar está tendo aqui um dia para baixo, chegou a perder até a mínima do pregão anterior, mas ainda dentro de uma característica de movimento de alta. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de continuidade da atual tendência de baixa de curto prazo aqui no gráfico diário do dólar, mas olhando aqui para a operação primeiramente, gráfico de 10 minutos, o dólar abriu aqui o dia, vindo forte para cima, rompendo aqui alguns patamares anteriores, volta aqui nessa região, recomendo a compra no dólar, ele aciona a entrada, vai aqui em cima de maneira mais forte, ficou um ponto do objetivo, que eu já tinha alterado o objetivo para 3 pontos acima, que era um objetivo em 246, visto que já tinha gerado logo no início da operação um candle muito forte para cima, rompendo aqui essa região. Então, dentro dessa entrada, eu recomendei primeiramente o objetivo mais acima, terminou não batendo, e mais para frente eu reposicionei o stop para um pouco abaixo da mínima aqui desse candle. Então, para 241, esse stop aí foi acionado, um stop de proteção, ou seja, acima do ponto de entrada, esse stop aí foi acionado e a operação foi encerrada aqui com um leve ganho de 0,03%, capital total um crescimento de 0,04%. Olhando aqui para o G60 para o próximo pregão, a gente teve um movimento muito forte para cima, fica mais claro se a gente colocar até no gráfico aqui de 120 minutos, um movimento muito forte para cima, e aqui seria toda uma correção desse movimento de subida, ou seja, sinalizando aqui um movimento para cima a partir do próximo pregão, ficaria um pouco mais para o ponto comprador. Se a gente olhar para o G60, seria algo nesse sentido aqui que está fazendo, proporcionando aqui uma sinalização de fundo. Então, dependendo do fundo ascendente que proporcionar no gráfico de 10 ou 15 minutos, seriam das alternativas de trabalhar um pouco mais na ponta compradora. Caso tente aqui uma subida e bata nessa região aqui das 3.229 a 3.230,5 e gere alguma sinalização para baixo um pouco mais forte no gráfico aqui de 60 minutos, ficaria novamente mais apoiado para a operação na ponta vendedora, visto que o pregão de hoje perdeu aqui a mínima desse fundo, ou seja, gerando uma sinalização até de topo duplo nessa mesma faixa aqui de pontos. Então, se não conseguir ganhar força para cima da região de 3.230, ficaria um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora a partir do próximo pregão. Olhando para PTR4, Petro no pregão de hoje alta de 3,91%, antes parar já abriu com um baita gap de alta, ou seja, abriu com alta aqui de 1,61%, segue bem esticada para cima aqui no gráfico diário, sem nenhum tipo de correção. A única tentativa de correção foi aqui nessa formação de topo, que foi anulada. A Petro segue aqui uma movimentação bem forte para cima. Se a gente olhar para o gráfico mensal, é que a gente vai encontrar algum tipo de resistência na Petro, que é aqui nesse ponto, a máxima de 2016, que está localizada em 18,49, por enquanto apontando para testar essa região ou até mesmo romper
esse patamar. Acima dessa região, a gente já olharia para outros pontos de topos anteriores, mais para trás, na faixa ali dos R$20 até os R$20,16. Seguindo aqui para Vale 3, na Vale 3 no pregão de hoje apresentando alta de 1,84%, alternativa de arriscar a compra nesse papel, no rompimento aqui de tudo seria uma das alternativas, a operação mais de rompimento. A outra alternativa, rompimento da máxima pregão de hoje, seria um pouco mais arriscada essa entrada, porque estaria em cima de um patamar de resistência, mas seria uma das alternativas de se buscar ainda a continuidade do movimento de subida da Vale 3. O stop ficaria um pouco para baixo da mínima de hoje, 42,36, ou principalmente aqui dos R$42,30, visto que depois da sinalização negativa do pregão de ontem, ela vai devolvendo completamente, pelo menos o candle do pregão de ontem, não a queda do pregão que aconteceu no pregão de hoje, que foi 2,69%, considerando que o fechamento desse nível para esse patamar aqui. Seguindo, Lojas Renner bateu no objetivo da compra que a gente tinha já feito e já tinha reposicionado o objetivo para 36,96, ela bateu e está vindo aqui para um fechamento até mais acima. Lembrando, esses valores e percentuais que eu cheguei a mencionar dos ativos, está dentro do leilão de fechamento, e isso pode alterar um pouco aí no fechamento do pregão. Mas enfim, Lojas Renner bateu no objetivo da operação. Passando aqui o resultado dessa operação, foi uma operação que trouxe um ganho aqui de 4,41%, e isso representou um crescimento de 0,97% do capital total, ativo que gerou um forte pivô de alta a favor da entrada que foi aqui nesse nível. Então o ativo vai bem nesse movimento de subida. Movimentações de correção dentro desse movimento de alta seria a outra alternativa para voltar a planejar compra aí em cima de Lojas Renner. IP3 acionou a saída, o stop de proteção na perda da mínima aqui desse candle, foi lá embaixo e está voltando para um fechamento mais próximo da máxima. Nesse momento aqui ainda está cedo para olhar, mas está na faixa de 36,17 o leilão. Isso aqui tende a alterar bastante ainda, visto que ainda 18 horas, teria que ser aqui mais por volta das 18h03, 18h04 para se olhar o leilão, o preço de leilão mais próximo aí do fechamento, que seria, ou seja, mais perto do oficial o preço a sair do leilão. O fato é que o ativo, depois dessa recuperação, não ter fechado abaixo dessas mínimas, se romper a máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de voltar a pensar na ponta compradora aí em cima de IP3. Gráfico 60 minutos seria uma das alternativas, mas avaliando logicamente, se ela rompe a máxima de hoje e não ganha força aqui para cima, ou seja, já gera alguma sinalização de topo forte no G60, poderia antecipar a saída dessa operação, de uma nova entrada em cima de IP3, mas é um papel que continuará no meu radar. BRFS3, cheguei a recomendar uma compra nesse ativo na superação da máxima de hoje, ou seja, que era basicamente da primeira hora de pregão, quando eu passei a entrada. Ou seja, se esse ativo revertesse essa primeira hora de pregão, voltasse aqui para cima dos 39,84, a gente já tinha abordado esse papel no pregão anterior, seria uma das alternativas de entrada nessa ação. Se ela conseguir fazer isso a partir do próximo pregão, ainda seria uma alternativa de se buscar a compra nesse papel. Então, por enquanto, vou mantendo aí a operação em aberto, ou seja, aguardando, não foi executada, mas está aguardando aí para uma possível execução em Brasil Foods, uma possível compra no papel. A outra alternativa é aqui somente no rompimento desse topo anterior já sinalizado na última videoanálise dos R$ 40,08. CESP6, ativo que gerou aqui um forte pivô de alta, com esses três candles aqui muito forte para cima, esse movimento de alta muito forte, está dentro de um processo de correção, ativo que me chama a atenção aí para os próximos pregões, na alternativa de se buscar uma compra, seja num movimento um pouco mais prolongado de correção, ou até mesmo um rompimento dessa máxima, só que aqui eu trabalharia com um stop um pouco mais curto, utilizaria até o G60, ou seja, rompeu a máxima do pregão de hoje, G60, e volta para baixo da mínima desse candle aqui, posso trabalhar com um stop mais curto aqui, ou seja, se não resolver andar aqui para romper essa região mais alta na faixa dos R$14,57. E por BVMF3, na realidade eu ia falar aqui depois de BVMF3 eu falo de outro papel. BVMF3, ativo que traz a possibilidade de se buscar entrada na ponta compradora, ou seja, para quem trabalha aí comprando rompimento, é uma das alternativas, seria uma sinalização de pivô de alta, fato que tem uma resistência um pouco mais aqui acima, na casa ali dos 24,25 a 24,38, mas é uma das alternativas se buscar a compra, trabalhando com stop ou abaixo da mínima do candle que gera o rompimento, ou abaixo dessa mínima aqui, para quem trabalha com uma estratégia de rompimento. Falando em estratégia de rompimento, se a CL3 está proporcionando um pivô de alta,
Aí seria uma das estratégias buscar relação risco-ganho de 1 para 1, entrada aqui com stop abaixo da mínima desse candle para buscar uma relação risco-ganho de 1 para 1. Ou a alternativa de correção, avaliar uma possível correção na faixa ali dos 25,09 a R$ 25, usando essa região como suporte para buscar uma entrada com stop mais curto, tentando pegar aí a continuidade da movimentação, para cima, ou seja, a continuidade da tendência de alta do ativo. E por último, também nessa questão de rompimento, Sabesp vai gerando um forte candle de rompimento, não só desse topo aqui anterior num gráfico diário, mas vai rompendo topos anteriores do gráfico semanal nessa semana aqui. O ativo vai saindo ali de uma região mais pesada de resistência e ficará mais aberto para buscar, ou seja, operação de compra de swing trade, ou seja, de fundo ascendente, após esse forte rompimento aí para cima. E a outra alternativa um pouco mais ousada, ou seja, com stop mais longo, seria essa aqui, assim como a comentada agora há pouco na CL3, na relação risco-ganho de 1 para 1. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.